tarde, eu me chamo Antônia Crisiana, eu faço parte do grupo que ficou responsável por falar sobre Maria Montessori. Eu darei início falando um pouco sobre quem foi Maria Montessori, posterior a mim virá Carol, depois Nazaré, Ioline e Cauane. Para nosso começo de conversa aqui, vou começar a falar sobre quem foi Maria. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu no ano de 1870, na Itália. Maria era filha de Alessandro Montessori e Renilde Stoppani. Maria Montessori foi uma pedagoga, pesquisadora e médica. Ela é responsável pelo método Montessori, daí o nome do método, Montessori. O que é esse método? Basicamente, ele é um sistema educacional que é responsável pela formação integral do jovem, ou seja, educar para a vida era o lema de Maria Montessori. Desde a sua adolescência, Maria ela era interessada por biologia e, a partir disso, decidiu seguir a carreira de médica. Fazendo assim, ela estava contrariando seu pai, porque seu pai queria que ela seguisse a carreira de professora. Mas, fazendo do jeito que ela queria, foi ser médica. Durante sua faculdade de medicina, ela era a única da turma, mulher, enfrentou vários preconceitos pelo fato de ser mulher e a única na turma, né? Mas assim mesmo, Maria conseguiu se formar. Maria se formou no dia 10 de junho de 1896. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar médica em Roma, contrariando todo o preconceito, toda a conjuntura da sociedade naquele momento, ingressar na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma, e a partir de então ela se dedicou ao estudo e à realização de experiências com crianças portadoras de distúrbios de comportamento e de aprendizagem, a partir de obras de Edouard Segue, médico e educador francês. Baseado nele, ela começou a criar materiais que mais tarde fariam parte do seu método, o método montessoriano. Aos 28 anos, Maria defendeu no Congresso Médico Nacional, em Turim, a tese de que a principal causa do atraso no aprendizado de crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o desenvolvimento adequado. Para se especializar mais, Maria se formou em pedagogia e se envolveu com a Liga para a Educação de Crianças com Retardo. Sendo assim, ela foi nomeada co-diretora de uma escola especializada no assunto. Maria, então, resolveu dedicar-se integralmente à educação e, em 1904, passou a lecionar na Escola de Pedagogia da Universidade de Roma, onde ficou até o ano de 1908. Maria Montessori, ela também publicou vários livros, nos quais ela expõe as bases filosóficas de suas teorias pedagógicas. Entre eles estão Educação para um Novo Mundo, que ela publicou no ano de 1946, Para Educar o Potencial Humano, que ela publicou no ano de 1948, e A Mente Absorvente, que ela publicou em 1949, que aborda a educação de crianças de menos de 3 anos. Para falar mais um pouco sobre Montessori, passo a palavra à minha amiga Carol. Olá, me chamo Caroline. Eu vou dar sequência ao nosso pequeno vídeo sobre Montessori. Como a Adri já falou, ela já falou, deu uma contextualizada de como se deu toda a carreira da Montessori, Maria Montessori, e eu vou dar sequência de explicar como se deu e ela chegou ao ponto do método que ela criou. Esse método é uma desconstrução de tudo que a gente já conhece de educação. Que ela vai trabalhar a educação dessa criança centrada nela, no ser. Aquela criança, ela tem uma importância e vai ser esse método todo desenvolvido para ela. O método, ela não é criado para um coletivo, mas sim individual. Cada criança vai desenvolver sua atividade de acordo com a sua necessidade. E isso a gente pode não deixar de pensar em todos os aspectos. A criança, ela não vai para uma sala dita como normal. Tudo é planejado e pensado para ela. A sala vai ter o mobiliário de acordo ao tamanho e idade da criança, tudo a seu nível, da sua altura, que ela crie uma independência e uma autonomia para que ela desempenhe toda a sua atividade. E as atividades não vão ser feitas, não são direcionadas para o grupo, mas sim é planejada do começo do ano até o término. São 4 semestres e vão ser desenvolvidas todas as atividades no longo de 4 semestres. Esses 4 semestres vão estar todas as atividades ao alcance da criança.
Se ela quiser começar e ela se sentir capaz e achar que é interessante para ela começar com com o último semestre, ela vai começar. É conforme o desempenho dela no decorrer de todo aquele processo que ela vai começar as atividades dela. São atividades individualizadas, mas todas elas vão passar por aquele processo, por etapas, mas vai conforme o desempenho de cada criança. E conforme a sua necessidade. O ambiente é planejado para ela, as atividades vão ser planejadas para ela, para que ela possa criar essa autonomia. E em cima dessa autonomia, ela se dividiu esse método em fases que vai do planejamento do mobiliário, do ambiente que ela vai estar inserida, um ambiente que seja ligado à natureza, que tenha espaço para ela se mover. Essa atividade, as atividades, ela que vai buscar, não é o professor que vai passar. Diferentemente como se acontece hoje na nossa sociedade, em vários métodos, que o professor ele recebe um planejamento para todos os alunos. Mas no método montessoriano, é tudo trabalhado. O professor só vai ser um mediador. Ele vai estar lá para dar um suporte. Isso conforme a necessidade da criança. A criança, ela pode desempenhar aquela atividade e não precisar da ajuda do professor. Mas aí é conforme o desempenhar dela em sala de aula. Esse método também, ele não é feito avaliações. O método, ele não vai consistir a criança ser avaliada mensalmente. Ela é avaliada todos os dias, periodicamente, conforme o seu desempenho em sala de aula, as atividades, porque as atividades, o que é? Essas atividades em si é colocar em prática. Ela utiliza o método experimental, a criança experimentando tudo. Ela vê, ela sentir, ela tocar, ela desperta as sensações. E através das sensações a gente absorve muito mais conhecimento. Porque eu vou ter experiência, eu fiz tal coisa, eu vou cozinhar um mingau, vou fazer um mingauzinho, vou ter experiência e vou ver, eu coloco um leite, eu coloco uma massa, eu vou cozinhar aquele mingau, eu vou saber, eu estou vivenciando, eu sei falar, aquilo faz parte de uma autonomia para a criança também. Que ela vai fazer, o método dela é comprovar tudo, pôr em prática. Não restringir apenas a teoria, mas sim pôr em prática. E também consiste em a criança ver o outro. A gente põe a criança a pensar. A criança, ela é um ser, que ela é de grande capacidade. E conforme o seu desempenho, ela vai evoluindo e vai se sentindo capaz de fazer cada vez mais. Não precisa eu gritar, aumentar meu tom de voz, ou então ameaçar, mas sim dialogar com a criança, falar olhando nos olhos dela, para que ela compreenda o que é para ser feito, ou o que é que ela está querendo me repassar. Mas, primeiramente, ela vai criar um vínculo, ela vai se sentir livre, pois é uma liberdade, assim, com responsabilidade e com compromisso. Ela não vai ficar solta em sala de aula. Eu vou fazer o que eu quero ou deixa de fazer. Ela vai fazer conforme a sua necessidade, mas tudo com o diálogo. A professor vai ser um orientador, vai olhar para ela com um olho que é um ser humano, que ele tem direitos e deveres, e ele vai fazer conforme a sua necessidade em sala de aula. Aí, para ela vai se sentir importante, porque esse método ele valoriza o crescimento, o engrandecimento da criança, ela evoluir as etapas a cada processo que ela vai passando. E esse método, ela se dá, e não é exclusivamente para uma determinada série. O que é interessante é que se mescla vários alunos de várias idades, onde que haja uma troca de experiência entre uma criança da educação do fundamental menor para o maior, que aí o menor vai querer alcançar uma etapa maior para chegar ao coleguinha e vice-versa, é uma troca de experiência. Não é uma coisa restrita, é ampla, é uma variação que eles podem trocar experiências, dialogar, respeitar, constituir vínculos de responsabilidade,
de autonomia, aumenta a autoestima. É um grande desempenho da criança. Eu achei bastante interessante o método, porque assim, a gente nunca viu assim, a nossa realidade, este tipo de método. Como eu estava falando, que o método, ele se dispõe em áreas. As áreas práticas, que aí a gente vai trabalhar a escrita, a matemática, e a culinária entra também, porque é um meio de trabalhar as habilidades da criança. E também a área de linguística, que a gente trabalha a matemática, a parte sensorial, que ela vai experimentar também por meio de experiências todas as atividades. E tem também a área cósmica, que me chamou bastante atenção, onde ele trabalha também, que é o educar da criança, a importância que ela tem dentro desse ambiente escolar. Porque ela, no método, ela é o pilar da educação. A educação é toda voltada para ela, é todo um trabalho para que ela desenvolva todas as suas habilidades e consiga evoluir e desempenhar todas uma boa profissão, uma boa carreira, a boa vivência com o próximo. Porque ela vai ter como melhorar todo ano, por meio das suas práticas dentro de sala e suas vivências dentro de sala de aula, para ela desempenhar a cada dia melhor as suas atividades. Porque ela experimentou, ela viveu aquele momento, ela fez, ela pôs em prática. E é nisso que consiste o método montessoriano. E aí a minha amiga Nazaré vai dar sequência mais um pouquinho sobre o que seja o método. Boa tarde. Dando prosseguimento nas principais ideias de Montessori, no método montessoriano se destaca a forma como esse ambiente está preparado para acolher essas crianças. Montessori diz, que esse ambiente deve ser um lugar descontraído, atrativo, agradável para elas. Ela diz, que deve ser semelhante a uma casa do tamanho adaptado para as crianças. Ou seja, que esses móveis, esses utensílios, essas ferramentas devem ter o tamanho delas, para que elas possam manipular, utilizar esses materiais, esses objetos, sem necessariamente pedir ajuda desse adulto. E por meio dessa liberdade dada à criança, ela vai fortalecer a sua autonomia e se tornar assim, cada vez menos dependente do adulto. E uma característica desses ambientes são as salas montessorianas, que fogem desse padrão convencional. Nas salas montessorianas, o aluno pode se sentar em grupo ou mesmo em cima do tapete da forma que se sentir mais acordado. Além também desse aluno ter a liberdade para dispor de vários materiais pedagógicos, como de vida prática, cotidiana, lógica e matemática, de alfabetização e muitos sensoriais, na qual ele vai poder pegar e utilizar esses materiais de acordo com o seu interesse. E nesse ambiente, a criança tem a liberdade para explorar, para se movimentar e se comunicar. Montessori diz que se esse ambiente estiver preparado para a criança, ela vai se desenvolver, vai aprender de forma naturalmente. E Montessori diz que esse ambiente preparado deve também dispor desse adulto, desse professor preparado. E o que seria esse professor preparado? Ela diz que é aquele professor que conhece as fases de desenvolvimento da criança e, por conhecer, vai saber como trabalhar melhor com cada um. Então, Montessori diz que o papel do professor é de guiar, de auxiliar, de mediar essa relação da criança com o ambiente. Então, o professor deve criar, planejar esse ambiente que propicie esse desenvolvimento. Montessori diz que essa intervenção do professor deve ser mínima, que ele deve possibilitar a criança a buscar solucionar os seus problemas. Então, se vê que esse papel do professor é de criar esse ambiente estimulante, prazeroso para a criança, para que ela se sinta incentivada, concentrada a resolver suas atividades e alcançar as suas habilidades. Agora a Yolene vai dar continuidade na aplicação montessoriana na sala de aula. Olá, como a Nazaré acabou de falar, eu vou dar continuidade na parte que fala sobre a aplicação dentro da sala de aula. Bom, antes de tudo, é importante ressaltar que Maria Montessori, ela é adepta do modelo interacionista. E o que isso quer dizer? Ela defende que fatores orgânicos e ambientais influenciam no processo do desenvolvimento humano, inclusive na sua formação educacional.
Em outras palavras, o conhecimento é resultado da combinação entre fatores objetivos e subjetivos que fazem parte do cotidiano da criança. Dito isso, podemos ter uma noção do que o método vai nos apresentar dentro de sala de aula. Montessori, ela dá ênfase à aprendizagem ativa e ao desenvolvimento social, eliminando a ideia de que a criança aprende através da decoração. Esse desenvolvimento social, ele se dá quando a criança relaciona o que ela aprendeu dentro da sala de aula com uma das principais características do método montessoriano é a liberdade de escolha. Na escola montessoriana, a criança ela escolhe quando ela chega o que ela vai estudar durante aquele dia e quanto tempo ela vai determinar para aquela atividade. A sala de aula de uma escola montessoriana é muito diferente de uma escola tradicional que estamos acostumados. O professor ele deve deixar acessíveis os materiais para cada fase em que os alunos se encontram. As próprias crianças elas pegam, manipulam e depois espontaneamente os guardam no seu devido lugar. O nosso trabalho ele traz assim, 2 conceitos muito importantes que falam sobre a autoeducação e a casa das crianças. A autoeducação é a capacidade que a criança tem de aprender sozinha. O professor ele vai ajudar nessa independência da criança, uma vez que Maria Montessori acreditava que o desenvolvimento ele acontece de maneira natural e os materiais sensoriais que são fundamentais para a escola montessoriana ajudam muito nesse processo. A casa das crianças para Maria Montessori quer dizer que a escola verdadeira não é a de 4 paredes, onde as crianças são confinadas, mas de uma casa onde elas possam viver em liberdade para aprender. Numa escola montessoriana, o professor ele é convidado ou alguém que tem em mente estar a serviço do seu aluno. Dito isso, qual seria o papel do professor montessoriano dentro da sala de aula? Bom, o professor ele vai ter que seguir algumas orientações. Por exemplo, o professor ele deve aprender a observar a criança, interferindo apenas quando solicitado por ela. Ele trabalha em particular com cada criança, uma vez que a criança, ao chegar na escola, ela escolhe com o que ela vai trabalhar e o tempo determinado para aquela atividade. Bom, uma das funções primordiais do professor é a de ficar atento, registrando os comportamentos dos seus alunos, tendo cuidado quando for solicitado com as palavras na hora da comunicação. O professor ele deve acompanhar a ação da criança, mas não determinar o que ela vai fazer nem o que ela vai deixar de fazer. A figura do professor montessoriano dentro da sala de aula não é aquele que vai corrigir as atividades ou que vai dizer que está correto, que está errado. Não. A criança, ela tem total autonomia para fazer as suas atividades sozinha e resolver os seus problemas. O professor, ele deve ajudar a desenvolver a capacidade que a criança tem de crescer sozinha, favorecendo assim a libertação interior dessa criança. Uma das coisas muito importantes do método montessoriano é que a criança ela deve ser autora da sua própria educação. A relação do professor com a criança e da criança com o professor, ela é muito cheia de respeito. Quando é necessária a intervenção do professor ou adulto preparado, como Montessori gostava de falar, é feita na altura dos olhos da criança, com palavras pertinentes ao contexto. Dentro do método, não há premiação na metodologia e na prática pedagógica montessoriana. Não tem prêmio, troféu, medalhas, elogios exagerados. Maria Montessori dizia que a aprendizagem é a maior motivação para a criança se motivar. Ou seja, a criança, percebendo o que aprendeu, ela se sente mais motivada para continuar aprendendo. Desse modo, finalizando a minha fala, eu vou citar uma fala muito pertinente da Maria Montessori que diz assim, abre aspas, devemos ter em mente, dar liberdade à criança não é abandoná-la a si própria ou negligenciá-la.
A nossa ajuda não pode tornar-se uma passiva indiferença às suas dificuldades. Ao invés disso, devemos acompanhar esse crescimento com vigilância prudente e afetuosa. Fecha aspas. Dito isso, eu encerro a minha fala e a Cauane agora vai apresentar uma situação de aprendizagem dentro da sala de aula. Olá, eu vou falar sobre uma atividade montessoriana que ela pode ser aplicada dentro de sala de aula com os alunos. A atividade é uma brincadeira e o nome da brincadeira é ABC das frutas. Essa brincadeira é um exercício muito rápido e dinâmico. E para começar, o professor ele deve citar as letras do alfabeto uma a uma e aguardar a resposta dos alunos. Os alunos eles devem falar o nome das frutas de acordo com as letras indicadas. Por exemplo, se o professor falar a letra A, eles vão falar, por exemplo, a fruta abacate, abacaxi, letra B, banana, letra C, caju, coco, e assim deve ser até o final do alfabeto. As crianças adoram esses tipos de brincadeiras porque podem falar à vontade e ao mesmo tempo ela descobre novos nomes e a existência de inúmeras frutas que existem e isso enriquece o vocabulário delas. O legal é que dá para adaptar o ABC com nomes de pessoas, flores, objetos, animais e etc.